Se você quer aprender a se planejar e se organizar, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como podemos fazer um planejamento eficaz, um planejamento que funcione de verdade e que você consiga se organizar, consiga fazer tudo o que precisa ser feito. Mas antes de começar esse conteúdo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que já conta com vários vídeos de produtividade, de hábitos, de rotina, enfim, tem muito conteúdo legal para você assistir, aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo de hoje, que é sobre planejamento. Então, quando a gente pergunta sobre como se planejar, é uma pergunta muito ampla que pode ter diversas interpretações. Mas, de fato, é o ato de você definir um objetivo, criar metas, estabelecer metas alcançáveis e traçar um plano de ação para que você consiga alcançar esse objetivo, atingir esse objetivo. Em resumo, planejar envolve você pensar em quais estratégias você vai utilizar para você conseguir alcançar aquele objetivo. Então, você precisa tirar um tempo para realmente refletir quais ações vão te levar até aquele objetivo. Então, quando a gente fala de planejamento, é preciso a gente desenvolver diversas habilidades como disciplina, como poder de decisão, definição de metas, habilidade de organização, enfim, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Quando a gente fala de planejamento, não quer dizer que exista no mundo só um tipo de planejamento e que só esse tipo de planejamento é o certo, é o eficaz, é o que vai dar certo para você e para todo mundo. Não é sobre isso. Existem diversas maneiras de fazer um planejamento consistente, um planejamento eficaz. O fato é que não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica que você vai pensar em um objetivo e no dia seguinte você já vai conseguir alcançar essa meta, alcançar esse objetivo. O processo de planejamento ele vai variar de acordo com seus objetivos, com suas metas, com o que você está querendo com aquele objetivo, com a sua circunstância, com os materiais que você tem naquele momento, então com o tempo que você tem disponível. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Além disso, é importante ressaltar também que planejamento não é só você pegar um post-it e criar uma lista de tarefas que você já está fazendo planejamento para alcançar aquele objetivo. Não é sobre isso. É necessário você identificar a sua rotina, ver o que tem nela, você destrinchar o que pode ser feito para melhorar, como você pode encaixar uma tarefa na sua rotina. O planejamento ele não é um processo rígido e sem movimento. É necessário, inclusive, que você tenha muita flexibilidade ao longo do processo para você encaixar situações que acontecem, imprevistos que vão acontecendo ao longo do dia a dia. O planejamento ele é essencial por diversos motivos. Um deles é o alcance de metas. Então, quando a gente cria um planejamento, a gente consegue criar um plano de ação, criar uma rota, ver quais tarefas serão necessárias para a gente poder alcançar aquela meta. Então, por exemplo, a pessoa tem o objetivo de emagrecer 10 quilos. Esse é um objetivo. Então, ela vai fazer o planejamento para ela alcançar esse objetivo de emagrecer 10 quilos. Como que ela vai fazer esse planejamento? Ela vai ver, bom, o que é preciso para alcançar esse objetivo? Vou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, vou me matricular na academia, como que eu vou pegar essas tarefas e vou encaixar na minha rotina? Ah, vou ir na academia de manhã, então segunda-feira, tantas horas eu vou na academia. E aí você vai fazendo o planejamento de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua disponibilidade de horários, você vai encaixando tarefas que serão necessárias para você alcançar esse objetivo do emagrecimento ou qualquer objetivo que seja, independente de qual for o objetivo, a metodologia é a mesma. O planejamento também é super importante para a produtividade. Então, quando a gente consegue organizar o planejamento, a gente consegue ver quais tarefas são urgentes, quais tarefas podem ser deixadas para depois, a gente consegue fazer um gerenciamento do tempo melhor, a gente consegue se organizar melhor e assim sendo mais produtivos. Então, quando a gente se planeja, a gente consegue colocar cada tarefa em um dia. Então, a gente consegue colocar uma tarefa importante, uma tarefa difícil na segunda-feira, ou uma tarefa que
demanda um pouco menos de esforço, eu vou colocar lá para quinta-feira ou para sexta, que quando a gente já está mais cansado. Então, o planejamento é importante nesse sentido. Proatividade com os obstáculos. Então, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente já consegue visualizar possíveis obstáculos que vão acontecer ao longo do processo. Então, a gente já consegue ir pensando em soluções para esses obstáculos que vão surgir ao longo do processo. E, além do mais, a gente tem tempo hábil para poder solucionar aquele problema que sempre acontece, sempre vai acontecer com todo mundo, sempre tem problemas, imprevistos. Quando a gente está com o tempo contado, a gente fica mais estressado, mais ansioso para resolver aquele problema. E às vezes a gente resolve de uma forma que não seja a melhor forma. Quando a gente tem um planejamento, a gente já tem um tempo maior, a gente consegue encontrar soluções melhores para os problemas que vão surgindo. Outro benefício muito importante do planejamento é a redução do estresse. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente tem um planejamento, a gente consegue visualizar melhor o que a gente precisa fazer e aí a gente consegue pensar nas soluções dos problemas de uma forma melhor. A gente não fica tão ansioso, a gente consegue perceber que a gente tem mais o controle daquela situação, a gente tem o controle do nosso tempo, então fica melhor para a gente conseguir reduzir o estresse diante dos problemas, diante das dificuldades durante o processo. Outro ponto importante é a flexibilidade. Então, ao longo desse processo, com o planejamento, a gente consegue fazer um ajuste, a gente consegue ver o que está dando certo, o que não está, se a gente pode aumentar o prazo, se não, o que a gente pode modificar ali no nosso planejamento para que o nosso objetivo seja alcançado, quando a gente precisa recalcular a rota. Então, no exemplo da pessoa que quer emagrecer, acontece um imprevisto, ela fica doente, ou ela não consegue fazer atividade física, ou ela teve um imprevisto, enfim, fez uma viagem, qualquer que seja a situação, a gente precisa analisar para poder recalcular a rota, encaixar novas tarefas, enfim, são diversas possibilidades diante de um processo desse. Mas o maior benefício do planejamento é que ele te aproxima dos seus objetivos. Então, quanto melhor você fizer o seu planejamento e o seu plano de ação, mais perto de alcançar o seu objetivo você vai estar. Se você não para pensar naquele objetivo que você tem, você acaba deixando para depois, você acaba procrastinando com ele, dificultando ainda mais de ser alcançado. Então, o planejamento ele é essencial para qualquer coisa que você vá fazer na vida. É importante e necessário fazer um planejamento para que você tome decisões bem pensadas, você tome decisões importantes de uma forma que você não vai se arrepender. Enfim, o planejamento ele é essencial e eu sou apaixonada por planejamento desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, mais tarde no vídeo eu vou falar melhor sobre isso, mas o planejamento ele é essencial para tudo. Quando a gente não tem um planejamento, quando a gente não pensa sobre como que a gente vai se planejar para alcançar algum objetivo, a gente encontra diversos obstáculos, diversos desafios, como por exemplo o desperdício de tempo. Então, quando a gente não tem um planejamento, a gente acaba seguindo a vida e o tempo vai passando e a gente não pensa naquele objetivo, naquela meta que a gente quer alcançar. A gente acaba gastando energia também com tarefas que nem são tão importantes naquele momento ou nem são tão essenciais. A gente acaba fazendo coisas que não precisariam ser feitas naquele momento. Então, tudo que a gente foca se expande. Então, a gente tem que pensar, se a gente tem um objetivo, a gente precisa focar nele, fazer um planejamento, ver como que ele vai se encaixar na nossa rotina para a gente começar a agir. Senão fica só no pensamento mesmo, aquele objetivo, e a gente nunca consegue chegar perto dele, alcançar, realizar, ou se consegue, acaba metendo os pés pelas mãos, tomando decisões erradas, precipitadas, que a gente vai se arrepender depois. Enfim, a falta de planejamento também pode fazer com que a pessoa não tenha foco, então ela acaba ficando sem direção, sem saber para onde ir. Então é aquela premissa, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu sempre gosto de citar aqui nos meus vídeos Alice no País das Maravilhas, com essa frase, né?
que é a mais para a verdade. Então, tem vários caminhos. Se a gente não sabe para onde que a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, por exemplo, a gente chega num aeroporto, tem lá vários portões, cada avião está indo para um lugar. Mas se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer avião que você pegar vai servir, vai te levar para algum lugar que você nem sabe qual é. E quando chegar lá, pode ser que você goste, pode ser que não. Mas se você nem sabia qual que você queria, como que você vai achar ruim, né? Desorganização e falta de prioridade. Então, sem o planejamento, a gente não consegue identificar quais tarefas são importantes, quais tarefas são urgentes, o que precisa ser feito primeiro. A gente acaba vivendo no automático, apagando incêndio, fazendo o que está vencendo prazo ali, correndo de última hora, às vezes com uma qualidade até inferior. Então, a gente não consegue saber o que é mais importante naquele momento. Com o planejamento, a gente consegue colocar cada tarefa no seu devido lugar. A falta de planejamento acaba aumentando o estresse e a ansiedade, porque a gente não sabe quais serão os próximos passos, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente acaba ficando estressado, ansioso, porque a gente não tem ali um plano, a gente não sabe qual será o próximo passo. E isso gera uma ansiedade muito grande. Algumas pessoas podem pensar que fazer um planejamento é ficar preso a uma série de regras ou que um planejamento é rígido, que você não consegue se mover, que você acaba perdendo oportunidades, mas isso não é verdade, porque um bom planejamento é um planejamento flexível e que a gente consegue modificar sempre que necessário. Um bom planejamento, ele é totalmente adaptável e a gente consegue modificar sempre que for preciso, quando acontecer algum imprevisto ou quando a gente precisar recalcular a rota. É totalmente possível manter um planejamento equilibrado, de forma que a gente consiga modificar o que for necessário, mantendo uma rota certa. Ao longo desse processo de criar um planejamento, de conseguir se planejar, alguns erros são muito comuns, como a falta de especificidade nas metas. Então, por exemplo, quando uma pessoa coloca um objetivo muito raso, ela não consegue criar um plano de ação que vai ser detalhado, que vai encaixar realmente naquela meta, naquele objetivo. Então, por exemplo, a pessoa coloca como meta ser mais saudável. É uma meta muito superficial. Ela precisaria ser mais específica para a gente conseguir desdobrar essa meta, desdobrar esse objetivo em diversas ações que vão ser divididas ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Outro erro muito comum é a falta de análise da situação atual. Então, a pessoa, às vezes, ela fica só almejando ali metas, criando ideias mirabolantes e ela não para pensar na realidade atual. E, às vezes, ela acaba criando uma meta muito irreal para a vida dela, para a possibilidade dela. Então, por exemplo, a pessoa é extremamente sedentária e ela resolveu que ela vai fazer academia, que ela vai fazer uma reeducação alimentar. Só que na rotina dela, a rotina dela é muito apertada, muito certinha, então assim, é difícil dela conseguir encaixar, por exemplo, uma rotina de treinos de 6 vezes por semana. Às vezes a pessoa trabalha viajando, então é complexo. Então é bem complexa essa pessoa manter uma rotina de 6 treinos por semana. Ela pode começar com 2, com 3 e ir se adaptando à medida que ela vai se acostumando com esse novo hábito. Mas ela precisa primeiro encarar a realidade, ver o que é possível na rotina dela, o que se adapta para ela, porque se ela coloca uma meta muito inalcançável, vai ficar difícil, não vai ser sustentável. Ela pode fazer na primeira, na segunda semana e não conseguir manter mais. E então, diante de todo esse conteúdo de hoje, por onde começar a fazer um planejamento, a se planejar, a se organizar? Bom, o primeiro passo é você avaliar a sua situação atual, o que é possível ser encaixado na sua rotina, como que está a sua rotina hoje, quais são os seus hábitos, quais são os hábitos que você gostaria de ter. Então, primeiro você precisa fazer uma avaliação geral da sua rotina. E aí você vai identificar os pontos fortes, os pontos de dificuldade, o que precisa ser melhorado. Você vai fazendo uma avaliação mesmo, uma avaliação bem sincera da sua rotina, da sua realidade de hoje.
E depois disso, de observar a sua rotina, a sua situação atual, você vai parar para criar as suas metas. Você vai se perguntar o que você quer alcançar, quais são os seus objetivos, os seus sonhos, o que você precisa melhorar. Então, assim, é uma conversa consigo mesmo, não é tarefa fácil. Eu já passei por esse processo, então, assim, é um momento de reflexão mesmo, que você vai ter que parar para pensar. Às vezes vai demorar um bom tempo, então, às vezes a pessoa consegue rapidamente pensar o que ela quer, mas tem pessoas que vão demorar mais tempo mesmo, que vai precisar fazer esse diálogo e refletir o que ela realmente quer. E aí, com base nessas metas que você criou, que você estipulou, você vai criar um plano de ação. E o plano de ação consiste em você colocar diversas tarefas no seu dia a dia, na sua rotina, que vão te levar para o seu objetivo. Então, o que é uma meta? É você sair de um ponto A para um ponto B. E o que você precisa fazer para sair do ponto A para o ponto B? São diversas tarefas que você vai fazer ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, do ano. Então, a pessoa que quer, por exemplo, emagrecer 10 quilos, quais são as coisas que ela vai pôr no seu dia a dia dela, para ela poder alcançar esse objetivo? Então, ela vai colocar um treino todos os dias, segunda a sexta ou segunda a sábado, enfim. Ela vai colocar refeições mais saudáveis, reeducação alimentar, ela vai marcar um nutricionista, ou vai fazer uma consultoria online, enfim. Ela vai pensar nas tarefas possíveis de serem colocadas no dia a dia dela, de acordo com a rotina dela, se ela vai treinar de manhã ou se ela vai treinar à noite. Então, traçar esse plano de ação aí com as tarefas divididas nos dias da semana para alcançar esse objetivo. Ao longo do processo, é muito importante continuar fazendo avaliações constantes para poder ver o que está funcionando, o que não está funcionando, onde pode ser ajustado, o que precisa ser recalculado. Então, às vezes a pessoa colocou 5 treinos para ela durante a semana, mas ela percebeu que ficou muito puxada, ela está ficando muito cansada, ou não está conseguindo dar atenção para os filhos, ou enfim, né, diversas possibilidades. Aí o que ela pode fazer? Reduzir para 3 treinos por semana, ou modificar o horário. Então, a gente precisa estar sempre fazendo essa autoavaliação para a gente poder modificar o que precisa, ao invés de desistir daquele objetivo, daquela meta. O próximo passo, mas não menos importante, é manter a constância e a disciplina. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente cria um planejamento, faz uma rotina, cria todo um cenário bonitinho, perfeito, lindo e maravilhoso no Canva, cheio de coisinha bonita, só que só dura 2 semanas. Então é essencial a gente fazer esse compromisso com a gente mesmo, de seguir o planejamento que precisa ser feito para a gente alcançar aquele objetivo, aquele sonho, aquele compromisso que você fez consigo mesmo. Então, assim, foi você mesmo que foi lá e se matriculou na academia. Por que você vai faltar? Você precisa honrar esse compromisso consigo mesmo. Ninguém te obrigou a ir lá na academia, ninguém mandou você ir lá e se matricular. Você foi porque você quis, porque era um desejo seu. Então, nada mais justo do que honrar com esse compromisso consigo mesmo. Algumas pessoas podem até falar que não tem tempo para fazer planejamento, mas é justamente por isso que a pessoa que não tem tempo precisa do planejamento, porque é com o planejamento que ela vai conseguir gerenciar melhor o tempo, que ela vai conseguir aumentar a produtividade dela. Então, assim, para essas pessoas é ainda mais importante fazer o planejamento e estruturar quais serão as tarefas a serem feitas nos próximos momentos da vida, né? Então, como prometido no início do vídeo, eu vou contar melhor como o planejamento entrou na minha vida, como que ele surgiu. Então, assim, eu não sei nem como explicar, porque desde que eu me entendo por gente, o planejamento, ele tá na minha rotina, ele tá no meu dia a dia. Eu lembro, assim,
meus primeiros contatos com planejamento era quando eu era muito criança, eu devia ter assim, uns 7 anos, 8. E aí a gente ia fazer viagem pra praia, né? Viagem em família. E eu sempre fazia um planejamento do que ia ser a minha rotina lá na viagem. Que horas que eu ia acordar, o que eu ia fazer, como que ia ser meu café da manhã, o que eu e minha irmã a gente ia brincar de quê na praia. Aí a gente ia almoçar e depois de tarde a gente ia fazer tal coisa, depois a gente ia brincar de castelinho, enfim, né? Eu colocava toda a rotina que eu ia fazer naqueles dias, né, da viagem na praia. E eu ficava assim contando os dias, todo dia eu olhava para aquele planejamento, para aquela rotina ali, certinha, bonitinha do que eu ia fazer durante a viagem, principalmente eu e minha irmã, né? Só que por eu não ter conhecimento, por eu não saber como fazer um planejamento, eu colocava metas que eram totalmente assim insustentáveis para a minha realidade naquela época. Então, por exemplo, eu colocava que eu ia acordar cedo e ia ver o nascer do sol todo dia na praia. E isso era uma coisa totalmente irreal naquele momento, primeiro porque eu não acordava cedo e porque também eu não ia pra praia sozinha com 7 anos de idade, 5:30 da manhã para ver o pôr do sol. Era uma situação muito imaginária na minha cabeça. E aí depois disso eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, com uns 10 anos, 11, quando você precisa ter uma rotina ali de parar casa, de fazer tarefas escolares, trabalhos e tudo mais. Eu lembro de sempre fazer um planejamento também, o horário que eu ia para aula, o horário que eu ia descansar, o horário que eu ia fazer as tarefas, né, me dedicar aos estudos. Então, eu lembro de sempre deixar um papel com o meu planejamento de hora em hora, bonitinho, atrás da porta do guarda-roupa. Sempre fiz isso e sempre foi muito divertido para mim brincar assim com os horários, por mais que muitas vezes não funcionava, não eram, como eu disse, não eram metas alcançáveis, né? Era uma ilusão. Então, desde que eu me entendo por gente, o planejamento está na minha vida, na minha rotina. Sempre fiz, sempre gostei e sei que funciona muito, funciona de verdade. E foi só recentemente que eu voltei a ter consistência nesse hábito de criar planejamento, de pensar nos meus objetivos, nas minhas metas. Então, assim, já tem 3 anos que eu trabalho no digital, 4 empreendendo. Então, nesse tempo pra cá que eu voltei a pensar sobre planejamento, pensar sobre isso. Embora na faculdade de pedagogia a gente fale sobre planejamento o tempo inteiro. Então é isso, gente, toda essa história de como que o planejamento sempre esteve presente na minha vida e nada mais justo eu trazer toda essa minha bagagem de uma vida inteira de planejamento agora na internet para vocês. Mas então é isso o conteúdo de hoje. Aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.